O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, tem poder para acabar com Bolsonaro e também com o governo. E eu falo isso sem qualquer tipo de exagero. E vocês vão concordar comigo, porque as informações que foram obtidas hoje nos depoimentos na Comissão da Educação no Senado são simplesmente chocantes e muito incriminadores. Incriminam os pastores e, obviamente, incriminam Bolsonaro também. O que nós temos que saber agora é o quanto de pressão que Milton Ribeiro consegue aguentar, porque ele vai ser muito pressionado. E nós sabemos que existe a forte possibilidade que esse esquema do MEC, o Bolsolão, ele ocorria antes do Milton Ribeiro. Que ele entrou de gaiato, e aí que está o grande problema para Bolsonaro e também para Michele, que é uma das hipóteses que eu tenho e levantei aqui para vocês no canal. Antes de entrar nesse assunto, eu quero que você coloque nos comentários se você está sendo notificado sobre os vídeos aqui do canal, Preciso muito dessa informação, que a plataforma tem agido de um modo estranho. E também coloque aqui se você acha que Bolsonaro está envolvido ou não nessa situação. E também Michele, hein? Eu vou explicar a Michele daqui a pouquinho, também deixe o seu like. Vou começar falando sobre como que o ministro pode incriminar e acabar com o governo Bolsonaro e depois eu trago as informações simplesmente chocantes que foram obtidas hoje na comissão do Senado, também pelo senador Randolfo Rodrigues, que fez mais um trabalho brilhante. Nós temos que saber que essa situação envolvendo o Bolsolão, ou esse gabinete paralelo do Ministério da Educação, ele acontecia muito provavelmente antes mesmo do Milton Ribeiro assumir como ministro da Educação. Porque os dois pastores, o Arlilton, enfim, e o Gilmar, eles tinham um trânsito muito livre e muito direto com o Palácio do Planalto, desde 2019. Dezenas de reuniões foram feitas com o Bolsonaro e esses dois pastores. Em 2019, o Milton Ribeiro entrou muito tempo depois, mas muito tempo depois mesmo. Então, se já havia um contato desses pastores com o Bolsonaro, Milton Ribeiro não foi o responsável por apresentá-los. A não ser que ele já tinha algum tipo de influência anterior, o que eu acho que não é o caso. Porque quando houve aquela reunião do Milton Ribeiro com os dois pastores, que o áudio foi vazado e a gente não sabe quem vazou esse áudio, há essa grande dúvida e essa grande curiosidade, ele falou assim, olha, eu tenho que privilegiar o pastor Gilmar, a banda do Bolsonaro. Um negócio muito estranho. E a gente sabe, pessoal, que o Bolsonaro ele não possui uma relação muito intrínseca, muito institucional com as igrejas. Não. O lance do Bolsonaro é uma coisa mais superficial, ir lá, pedir um votinho, receber uma bênção, fazer uma graça para um pastor. Quem tem uma relação mais profunda é Michele, a esposa do presidente. E nós temos que lembrar também que na CPI da pandemia houve lá uma acusação de um reverendo que ele estava querendo negociar imunizantes por intermédio de Michele. Falava que ele era conhecido da Michele, naquele caso lá da Precisa, uma coisa muito estranha que nunca ficou esclarecida. Nunca ficou esclarecida mesmo, e nós tínhamos que saber. Fora que Michele tem um problema lá com o Fabrício Queiroz que nunca também ficou esclarecido. Então perceba que cada vez que passa, a Michele fica uma situação muito estranha. E agora eu acho que esse esquema aí não veio do Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro, pelo fato de ser o presidente da República, mas ele foi um intermediário. Eu tenho a suspeita que pela relação próxima, quem coisou esse esquema foi Michele. Há essa suspeita, há essa hipótese, vendo essas relações mal resolvidas da Michele com os pastores. Enfim. E aí nós ficamos sabendo de outros problemas, rosto do ministro aparecendo na Bíblia, um negócio assim simplesmente escabroso, escabroso. E hoje, na Comissão de Educação do Senado, nós tivemos depoimentos simplesmente chocantes que são incriminadores, que incriminam Bolsonaro, incriminam todos. Falaram o seguinte, olhem só, quem deu essa informação foi o prefeito Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, em Goiás. Aspas para ele, olhem só que chocante foi isso. O pastor Arlilton chegou na minha mesa e me abordou de uma forma muito abrupta e direta. Aspas, para o que o Arlilton falou, pastor. Olha, prefeito, vi que no seu ofício o senhor pede a escola de 12 salas. Essa escola deve custar uns 7 milhões de reais. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz a transferência para a minha conta, para depois não cola comigo. Faz a transferência para a minha conta. Para depois não colar comigo, porque vocês políticos são um bando de malandros, não tem palavra. Para depois, ou seja, para depois não cola comigo, tem que ser agora, tem que ser hoje na minha mão, porque para depois, ou seja, deixar numa data futura, não cola comigo. Vocês políticos são um bando de malandros, não tem palavra. Aquilo me deu ânsia de vômito, falou o prefeito. Ou seja, aquele pastor que estava pedindo propina falou que os políticos não têm palavra, né? Que os políticos são malandros. Olha só quem está falando. Agora, como que essa pessoa conseguiu ter, esse pastor Arlilton conseguiu ter acesso a esses prefeitos?
É um grande mistério. Quem levou essas pessoas para dentro do Ministério da Educação? Essa é a grande pergunta do momento. E vocês acham que terminou? Não, não terminou. Porque essa versão foi endossada pelo prefeito de Boa Esperança do Sul, José Manuel de Souza. Segundo Souza, o valor exigido dele era superior, em torno de R$ 40.000. O pastor Arilton convidou, e aí outros prefeitos deram mais esse depoimento falando o seguinte: o pastor Arilton Moura convidou todos os prefeitos para um almoço em um restaurante e disse que seria por conta dele, isso em Brasília. Foi quando o pastor Arilton virou para mim e quis saber minhas demandas. Apresentei para ele e ele me disse: você vai me arrumar os 15 mil para eu protocolar as suas demandas. E depois que o recurso já estiver empenhado, você, como sua região é de mineração, vai me trazer 1 quilo de ouro. Ou seja, o que ele está falando? Eu tenho uma relação muito próxima com o ministro da Educação, e se você me trouxer esse 1 quilo de ouro, se você pagar para mim essa propina, eu faço a liberação da verba para você, porque eu tenho um trânsito próximo com o ministro da Educação. Isso, pessoal, é crime. É aquela palavra que começa com... sabe, trafegou de carros? Sabe, tráfego de carros? É um trafegou de influência. Porque eu não posso falar aqui a palavra, tem que tomar cuidado, mas nesse momento turbulento do YouTube. Então o que ele fala? Você me dá esses 15 mil, que eu tenho um contato direto com o Ministério da Educação, pelo esse gabinete paralelo, e eu vou liberar a verba para você. E aí tudo se casa, né, pessoal? Porque o Bolsonaro falou o seguinte: olha, você, Milton Ribeiro, tem que dar preferência para os prefeitos que chegaram pela demanda do pastor Gilmar, que era o colega do pastor Arilton. Então, pessoal, o negócio se fechou. O que nós precisamos saber agora é qual era o grau de influência do Milton Ribeiro e também do Bolsonaro em toda essa história. É isso que nós precisamos saber nesse momento. E se você está gostando desse vídeo, se você gosta de análise política de modo racional, se inscreva no canal, não perca os nossos vídeos. Não perca os nossos vídeos. Então, a partir de agora, que nós já temos depoimentos, nós temos áudios, nós temos confirmada a existência desse gabinete paralelo do Bolsonaro do MEC, nós temos que saber o quanto que o Milton Ribeiro vai aguentar de pressão. Porque a pressão em cima dele vai ser imensa, como eu falei no início do vídeo. Porque se o Milton Ribeiro ele entrou de gaiato nessa história, ele vai correr o risco de sofrer uma punição por algo que não foi ele que cometeu? Porque, ao que tudo indica, já existia esse esquema no Ministério da Educação. Já existia, era anterior a ele. E ele recebeu uma ordem expressa do Bolsonaro, segundo o próprio ministro, para atender aos pedidos do pastor Gilmar. E agora, como que fica essa situação? Porque tudo caminha para Bolsonaro. E quem pode denunciar, e existem aí, até o momento, três pessoas que podem acabar com o governo Bolsonaro. Os pastores Arilton e os pastores Gilmar. Esses estão envolvidos até o pescoço nessa situação. Pode ser que eles queiram uma fidelidade, proteger Bolsonaro, talvez, para conseguir algum tipo de proteção, já que eles estão entupidos até o pescoço de Eduardo Bananinha, e eles eram os articuladores desse esquema, né, porque eles eram o operacional do esquema. E o Milton Ribeiro. Que aparentemente entrou nessa de gaiato. Eles podem muito bem delatar Bolsonaro caso a coisa esquente. E se eu for fazer uma aposta, é Milton Ribeiro que tem a maior chance, a maior propensão de fazer isso. E essa história vai dar muito, mas muito pano para manga. Eu sei que muitas pessoas vêm aqui nos comentários e falam assim: poxa, mas a CPI da pandemia não virou nada. Ah, mas o Mamãe Falei não foi cassado. Ah, você falou que o Gabriel Monteiro, o vereador, pode ser cassado. Eu vou deixar o link aqui do card, porque foi aberto o processo de cassação contra o Gabriel Monteiro hoje. E vocês têm que esperar, tudo tem o seu tempo, pessoal. O processo do Arthur Doval, ele tá rolando. Não é da noite pro dia que é cassado, não é uma coisa sumária. E do Gabriel Monteiro foi aberto hoje. E a CPI da pandemia ainda estão com os prazos. Nós precisamos investigar essa situação do Bolsonaro no MEC. E ao que tudo indica, há uma roubalheira, há um crime pesado ali e bem milicianesco, que é característico de Bolsonaro. Porque tudo nesse governo é paralelo. Tudo nesse governo era paralelo. Até o esposo, né, até o marido da Ana Cristina Vale, na época que era Bolsonaro, era paralelo, porque o marido não era Bolsonaro, era o bombeiro. Tudo nesse governo é paralelo, é bem milicianesco mesmo. É por isso que Bolsonaro
tem que perder as eleições e eu já fiz um vídeo elencando todos os motivos para isso. Eu vou deixar o link também aqui no card, esse é um vídeo muito importante, se você ainda não viu, você tem que ver. E esse assunto vai dar muito pano para manga, porque a corda vai estourar no lado de Bolsonaro. O quanto que Milton Ribeiro aguenta de pressão? Tic-tac, tic-tac, o relógio está contando.